Olá, minha querida, meu querido, seja bem-vinda, bem-vindo à Casa da Padroeira do Estado de Minas Gerais. Podendo nos encontrar mais uma vez, nos encantando com essas belíssimas imagens que preenchem o nosso coração, vamos à nossa Léxio Divina. Este encontro profundo, íntimo e verdadeiro com as Sagradas Escrituras. A Léxio Divina é um modo que a Igreja tem de dizer que precisamos perseverar nas palavras do Cristo. Ignorar as Escrituras é ignorar o Cristo. Na Léxio Divina, nós nos abrimos à experiência da esposa. Jerusalém, a Igreja, que se dispõe a escutar o esposo. Deita o ouvido sobre o seu peito e escuta o bater do seu coração, e ali recolhe as palavras de vida. Nossa palavra me devolva a minha vida, vai dizer o Salmo 118. Portanto, a Léxio Divina é um momento em que nós tomamos respiro, para que o sopro de vida de Deus adentre em nossos pulmões e em nossas almas, e nós nos disponhamos a viver suficientemente de Cristo e de sua palavra. Será nosso companheiro da Léxio Divina de hoje os textos do primeiro domingo da Quaresma. Vamos nos entender sobre o que é este tempo para a história da Igreja, para assim entender que os textos bíblicos se articulam com relação a este texto. E vamos então nos presentificar, tomar consciência do lugar onde nós estamos, nossa presença, nosso respiro e a presença do Espírito. Vinde Espírito Santo, Pai dos pobres, consolo que acalma, hóspede da alma. Vinde nos abrir a inteligência para compreendermos as Sagradas Escrituras. Nós aqui nos encontramos reunidos e permaneceremos para sempre unidos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Como estava dizendo, temos que nos entender sobre o que é a Quaresma. Eu gosto de uma definição de São Francisco de Sales que diz: a Quaresma é como o outono da vida espiritual, no qual nós colhemos os frutos para o ano inteiro. Vamos às imagens? A Léxio Divina tem a ver com isso. Estar em comunicação profunda com a imagem. Estar diante da palavra, que é mais do que a palavra. São Francisco de Sales está nos ajudando a entender que aquilo que o outono é para o transcurso do tempo, para os biomas, para os animais, o tempo da queda das folhas, as folhas que a árvore toma por empréstimo, para assim, através daquilo que ela retira da luz, da fotossíntese, produzir os frutos. Chegado o tempo dos frutos, as folhas caem ao pé da árvore, para que assim a árvore, se despindo dos seus excessos, possa entregar o fruto. É isto para São Francisco de Sales que é a Quaresma. Estaremos então diante destes 3 grandes frutos para o ano todo. O jejum, tomar cuidado com os excessos. Nós não precisamos de tudo aquilo que é demanda de desejo em nós. Há coisas que são excessos e que são desnecessárias. Segundo fruto, a oração. Não somos autossuficientes. Dependemos de Deus. Ele nos fez e nós somos seus, e nós somos o seu povo e o seu rebanho. É Ele quem nos conduz à pastagem. Há bens que são como que ladrões e assaltantes que nos roubam de nós. A oração, então, é a oportunidade de saber que temos que estar todos para Deus. Só nele repousamos, como nos lembra o Salmo 22, 23. E a caridade, o rosto do pobre, daquele que me solicita na sua indigência, é a epifania de Deus. Eis o terceiro fruto que deve nos acompanhar ao longo de todo o ano. Vamos então, continuando nossa oração, nossa meditação, nosso encontro com Deus que fala, ir aos textos bíblicos do primeiro domingo da Quaresma no ano A. O primeiro dos textos, nosso companheiro, é do livro do Gênesis,
capítulo 2, versículos 7 a 9, também capítulo 3, versículos 1 a 7. Trata-se do texto que diz, o segundo relato da criação, do Deus que brinca com o barro, Adão, terra fértil, e constitui do barro um boneco e lhe sopra nas narinas. E a segunda parte, prevista para esta liturgia, é aquela que justifica a incidência do mal no mundo. Como é que o mal se insere no mundo? Insere como uma tentação que rompe laços, amizade, encontro do homem para com a mulher, do homem e da mulher para com Deus. A vida é um dom, o homem recebe o dom do paraíso. Vemos um projeto, isto é, Deus cria-nos para viver neste lugar de bem-estar e de plenitude de vida. E além do dom do projeto, vemos uma relação. Se nós vamos ao capítulo 3, coincidentemente, também no versículo 8, depois do pecado, assim está dito: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim, à brisa da tarde, o homem e a mulher se esconderam da face de Deus. Entende? Há uma comunicação profunda. Aquilo que nós podemos chamar de correspondência lexical. O que é isto? O texto não coloca palavras à toa. Nestas palavras nós vamos sendo conduzidos, pouco a pouco, à mensagem do texto. Jardim, criado por Deus, jardim onde Deus caminha com a brisa da tarde, e o homem que agora sente o jardim como lugar do medo. Escuta a voz do amado e sente medo. A voz não é sinônimo de contemplação e de aconchego, mas de receio, de dúvida. O homem é plantado no jardim. O homem que é pó, Adão do hebraico, terra. Deus forma este boneco, sopra o seu ruá na garganta e o homem se torna Nefesh Hayah, um ser vivente. Ele sente este movimento? Vamos rezar junto com ele. A palavra de Deus, a palavra do Senhor criou os céus, o sopro de seus lábios as estrelas. Lembra o Salmo 32? A palavra de Deus torna-se sopro, adentra no boneco de barro e o barro torna-se ser vivente. O texto bíblico está nos comunicando com isso, o sentido da nossa vida. Ó, sois a vida da nossa vida, vai lembrar o Salmo 136. Nossa alma suspira por ti, como terra sedenta e sem água. O boneco sem este frescor da palavra, da vida de Deus, é um boneco rachado. Entende? A comunicação que faz o Salmo 62. Minha alma suspira por ti. Sicut cervus desiderat aquarum, desiderat anima mea dominum. Assim como o cervo deseja a água, minha alma suspira por ti, ó Senhor. Quando o texto bíblico traz essa imagem do cervo que precisa de água, ele está nos lembrando desta nossa condição desértica, rachada, a que estivemos submetidos em consequência do pecado. Vamos ao versículo 1 do capítulo 3, proposta da liturgia de hoje. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Olha que coisa interessante, esta palavra, é verdade? A serpente, animal astuto, insidioso. Por que a serpente é um símbolo da insinuação do pecado na perspectiva bíblica? Porque a palavra de Deus é uma palavra una, que conduz a vida, que dá a vida. Deus, quando diz alguma coisa, não falseia. O falseamento é dizer alguma coisa, na verdade querendo dizer outra. A serpente então é um animal de língua bifurcada.
Porque diz alguma coisa aqui, quando na verdade quer nos levar para cá, tem a língua dividida. Então, a serpente está pervertendo no coração de Eva aquele que é o mandamento de Deus. É verdade que o Senhor Deus disse para não comerdes nenhum fruto do jardim? E a mulher diz, não é de nenhum fruto, é da árvore do conhecimento do bem e do mal no centro do jardim. Compreendamos isso, hein? Esta perspectiva da tentação que vem a nós de um modo agradável e desejável, sugestionando. Vamos rezar isso? Vamos rezar neste momento pedindo ao Espírito Santo nos faça comparecer a todos os momentos em que deixamos que a tentação se insinue dentro de nós, em que somos divididos, em que somos ensurdecidos por palavras que não são a palavra, e nos perdemos de Deus e da sua vontade e nos tornamos vítimas de nós mesmos. Uma gota de veneno desta serpente ainda continua a morar em nós, na vaidade, na soberba, nas ilusões. Uma gota de veneno desta serpente continua a percorrer as nossas veias. Ainda há algo do homem velho em nós, como vai lembrar o apóstolo Paulo. Vamos, estudando as Sagradas Escrituras, ir a um texto do Antigo Testamento que nos ajuda a aprofundar o sentido do que significa esta sugestão que a serpente faz a Eva. Vamos à primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque todo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Não amemos o mundo. Amar, de ligar, ter uma afeição. João está nos ajudando nesta carta a perceber que o mundo nos sugere. E junto com o mundo há o maligno, a primitiva serpente. E junto com a primitiva serpente há as tentações próprias da vida. Aqui, este agapate, me agapate está no grego, não ameis. Não ameis com este amor devoto e entregue aquelas que são as 3 tentações a que estamos sempre submetidos. Aquilo que os padres da igreja chamam de concupiscência amandi, possidendi, dominandi. Amandi diz respeito a este nosso desejo de satisfação, procurar o prazer, fugir da dor, o maior ganho pelo menor esforço, levar vantagem em tudo, aquilo que nos apetece e não o que é necessário. Estamos todos submetidos a isso. E diz João, não ameis o desejo da carne. A segunda das tentações é aquela de querer ter e reter e possuir e ter seguranças. A concupiscência a respeito daquilo que podemos conter, reter, ter, que termina nos fazendo escravos. A terceira das concupiscências é aquela dominante que João chama aqui nesta carta de a ostentação da vida ou a soberba da vida, que diz respeito à nossa tentação com relação ao poder. Nós, tanto mais tememos nossos limites e nossas fraquezas, queremos mandar nos outros, governar, termos cargos que nos garantam segurança. Tudo isso está no mesmo horizonte, entende? Nós pegamos lá a sugestão da serpente, o fruto que era agradável ao paladar, desejável para obter conhecimento. Estamos vendo como a carta de João ajuda a entender na vida de cada um de nós, quando continuamos a morder este mesmo fruto. O texto está em uma comunicação profunda. Vamos ao Evangelho? Vamos nos entender sobre ele? A proposta deste primeiro domingo da Quaresma
É o Evangelho de Mateus, capítulo 4. Um texto clássico, conhecido de todos nós, as tentações de Jesus. É a Ele que vamos comparecer, estamos todos nós sendo tentados nesta vida, nesta quaresma. Vamos à palavra. A palavra, início de nossa meditação, versículo 9, do capítulo 2 do livro do Gênesis, é jardim, Éden, delícia, contentamento. A palavra, agora iniciada no Evangelho, é o deserto. Há uma comunicação. Aquilo que nós poderíamos chamar de inclusão, aquilo que nós poderíamos chamar de relação semântica. O projeto de Deus é o jardim, o Éden, a delícia, o bem-estar. Por consequência do pecado, vem o deserto, o sofrimento, o parto na dor. Cristo, então, para restaurar aquilo que a desobediência no jardim fizera perder, deve Ele mesmo atravessar, sendo obediente, o deserto, para nos levar de novo ao jardim. Esta é a comunicação do livro do Gênesis. Poderíamos dizer assim, o livro do Gênesis é um jardim, toda a Escritura é a travessia de um deserto, para terminar no Apocalipse, onde de novo receberemos o jardim, que será a Jerusalém celeste, que desce do céu, como esposa, onde o esposo se deleita, como num quarto nupcial. Deserto no hebraico é Midbar, lugar da palavra. Quem é que fala no deserto? No Midbar. Em primeiro lugar, deserto é lugar onde fala o demônio, as nossas tentações. Lembremos de Santo Antão no deserto. Nós vamos ao deserto porque lá estão as nossas paixões, as concupiscências, os nossos desejos. Estamos todos nós neste lugar. Nós sendo vítimas, levados para lá e para cá. É por isso que João Batista deve ser a voz que clama no deserto e se diz: o que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Não. O que fostes ver no deserto? Ele não é um homem que apaga o pavio, que ainda fumega. O que fostes ver no deserto? Um homem vestido de finas roupas, mas os que vestem finas roupas não estão nos palácios. Olha, nós, em nome das nossas paixões, estamos agitados para lá e para cá, ao sabor de nossos afetos, de nossas aversões, de nossos apegos. João Batista no deserto, com toda seriedade, com toda sobriedade, não é alguém que se agita em nome das paixões. Por isso Cristo no deserto, por isso nós na quaresma, nós no deserto, para nos confrontarmos com nossas paixões. Com nossas paixões. E quais são as tentações a que Cristo está submetido? As mesmas de Eva, as mesmas da carta de João, as mesmas de todos nós. A primeira é sobre o pão, versículo 3. Concupiscência amande, o desejo do prazer, do deleite, da nutrição. Mesma coisa. Qual é a segunda das tentações aqui invertida no Evangelho de Mateus? Vamos ao versículo 8. É a tentação a respeito das riquezas. O diabo levou Jesus para uma montanha alta, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua riqueza e disse: tudo isso te darei. A concupiscência possidente, querer ter coisas, reter, guardar. Qual é a terceira das tentações? Voltemos ao versículo 5. O diabo levou a cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te daqui. Desejo de poder exibir-se como Filho de Deus e fazer do seu ser divino uma usurpação. Não, Cristo não faz isso. Vai lembrar o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2. Não faz do seu ser igual a Deus uma usurpação. Esvazia-se, kenosis, de sua glória. Assume a condição de um escravo, de Adão, de pó, face aos homens semelhantes. Vamos rezar isto? Rezar em que medida nós não estamos sendo reféns de uma dessas tentações?
Cada um de nós pelos traumas que traz dentro de si, cada um de nós com esta criança dentro de si, que tem contas a prestar, é refém de um modo especial de uma dessas tentações, do prazer, do ter ou do poder. Qual é a sua? Medito a minha. Deixar o Espírito Santo neste deserto que fale ao nosso coração, que seja a força de nossa fraqueza, que nos regenere, que nos restaure. Vivamos segundo a lei do Espírito, a lei da liberdade, para que não sejamos escravos de nossas paixões como o homem velho. Vivamos não segundo os desejos da carne, mas segundo o desejo do Espírito, que ao nos conduzir ao deserto, como ao Cristo, nos dá força para expulsarmos os demônios que nos afligem. Vamos aos termos? Serpente, Satanás, aquele que é o tentador, adversário. Há uma comunicação dos textos. A mesma serpente, o tentador de Jesus Cristo, aquele dragão a respeito do qual fala o livro do Apocalipse, que persegue a mulher, que deve fugir para o deserto. Esta mulher perseguida é a igreja, antes de tudo, e cada um de nós aqui se encontra nesta perseguição. Mas o deserto não é só lugar onde falam as paixões. É lugar onde Deus chama o povo para falar-lhe ao coração. Porque se as paixões nos tentam para um amor que caduca e tem prazo de validade, com um amor eterno eu te amei, ó Israel. Lembra a profecia de Oséias. Vamos então a Isaías. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 3. Clama uma voz: preparai no deserto o caminho do Senhor. Tornai reto no ermo as veredas do nosso Deus. Uma voz que clama no deserto. O deserto é o lugar onde Deus chama continuamente o povo de Israel para a experiência do refazimento. E no deserto clama esta voz, a voz da palavra de Deus, que convida a preparar, a endireitar. Vamos ao livro do Deuteronômio? Livro do deserto, livro da segunda lei, Deutero, segundo, nomos, lei. Vamos ao capítulo 32 do livro do Deuteronômio, versículo 10. Foi no deserto que o Senhor encontrou o seu povo, na vastidão ululante do ermo, cercou-o de cuidados e o educou, guardou-o como a menina dos seus olhos. Foi no deserto que o Senhor encontrou o seu povo, num lugar ermo, num lugar de solidão desoladora, e cercou-o de cuidados, de carinho e de proteção, entende? Toda vez que o povo enche-se de si no Antigo Testamento, de suas posses, de suas ilusões, assim como aconteceu com Eva, Deus chama ao deserto, ao lugar da travessia, para que o povo se despoje e assim faça a experiência do cuidado, do amor, da eleição, da aliança de Deus, e assim volte a si. Estamos nós caminhando para o final desta reflexão. Vamos nós à segunda leitura proposta para hoje. Leitura da carta de Paulo aos Romanos. Vamos ler o versículo 12. Por isso, como o pecado entrou no mundo por um só homem, e por meio do pecado a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. De fato, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo, mas o pecado não podia ser imputado quando não há lei. O pecado entra no mundo por um só homem, Adão. A lei então é concedida, lembremos daquilo que está lá em Gálatas 3, 24. A lei é uma pedagoga que conduz o povo no deserto para assim apontar para Jesus Cristo, que é a realização das promessas. A lei produz uma estrutura de desespero, nela todos somos condenados, mas a partir da graça nos vem a esperança. É por isso que vai dizer o apóstolo Paulo no versículo 18 desta leitura: portanto, como pela transgressão de um só, a condenação se estendeu a todos os seres humanos, assim pelo ato de justiça de um só,
estendeu-se a todos a justificação que dá a vida. Entende? Cristo atravessa o deserto, torna-se solidário à nossa condição e assim pode nos trazer de novo a vida, e agora uma vida que é superabundante, como vai lembrar o mesmo apóstolo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esta vida que é a realização da promessa. Portanto, aqui está o paralelo. Pecado, deserto, morte. Agora graça, jardim e vida. Entende? Em Jesus Cristo comparecemos de novo num novo jardim, no jardim da promessa de Deus e da sua vida, porque somos justificados, podemos de novo estar em relação com Deus, nos tornamos filhos num sentido inaudito. E é por isso que, sendo batizado no Jordão, o Jordão que marca o fim do deserto para o povo que sai do Egito, o Pai vai dizer: eis o meu Filho amado no qual me agrado. Em Cristo, o Pai volta a deliciar-se na humanidade, volta a experimentar o seu jardim, o coração de cada um de nós. Contemplemos e nos alegremos. Grande é esta graça. Somos filhos amados, jardim de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até breve, esperamos você no próximo encontro de Lexio Divina, encontro com a Palavra de Deus.